Olá pessoal, saudações, espero que estejam todos vocês muito bem. Esta é uma aula do 7º ano do ensino fundamental da Escola Gonzaga Mota. Eu sou o professor Leandro Ribeiro e nós hoje vamos complementar o estudo da semana passada, quando falávamos a respeito dos ecossistemas terrestres, falamos a respeito da classificação dos seres vivos, etc. E o nosso assunto está baseado no capítulo número 3. E vocês devem acompanhar a partir da página 72. Nós começaremos hoje falando a respeito do clima e os biomas. Bom, os vários ecossistemas que existem na Terra estão divididos por climas e biomas. Biomas e climas se relacionam, pois os biomas são, na verdade, grande parte de tudo o que interage conosco. Nós podemos chamar de biomas a região que está localizada numa grande cobertura vegetal. Então, entre os biomas brasileiros principais está a Mata Atlântica. Por quê? Porque naquela região onde ela se encontra, toda a vegetação é vegetação de Mata Atlântica. O bioma de Caatinga, por quê? Porque em toda aquela região, o bioma existente ali é marcado pela presença da vegetação caatinga, e assim sucessivamente. Bom, aqui na página 72, climas e biomas, vamos começar. Os climas interagem com o bioma. A presença ou a ausência de vegetais fazem com que o clima fique mais quente, mais frio, com que haja mais vento ou menos vento circulando por o clima. Outra coisa importante que nós precisamos lembrar é que um clima de um lugar depende muito da altitude daquele espaço. Então, quando nós estamos a nível do mar, nós temos um tipo de clima. Quando nós estamos numa serra alta, nós temos outro tipo de clima. O clima se relaciona com a altitude e com a vegetação. Em lugares que o clima é quente, mas que existe muita vegetação, o correr dos ventos acaba amenizando o calor do dia. Então vamos entender, bioma são grandes áreas caracterizadas por um tipo principal de vegetação. O clima do lugar depende também de sua altitude. E aqui nós temos um mapa na página 72, formando a figura 3.32, em que nós vemos os grandes biomas do planeta Terra. A Rússia, por exemplo, tem uma área muito grande dela chamada de tundra. Que bioma é esse chamado tundra? É um bioma de áreas geladas, áreas em que o clima é polar. E aí, por isso, essas áreas têm uma vegetação diferente, porque o clima frio acaba impossibilitando o desenvolvimento de muitas espécies, né? Então, a biodiversidade desses lugares é menor, mas existe. Então, nós temos na região da Ásia e de parte da Europa, uma região chamada de taiga, que é uma região em que existem árvores, a vegetação é diferente, as árvores são coníferas, elas parecem cones. São aquelas árvores que você vê nos filmes caindo as suas folhas quando chega a época do outono. São as caducifólias. Outra coisa, pessoal, é que nós temos ao redor do mundo um bioma chamado deserto. E aí você vai encontrar bem no meio do mapa mundi esse bioma chamado deserto. Esse deserto aqui no centro é o Saara. Fica na África. E o que está abaixo dele, nós vamos dizer assim, é a África subsaariana. Sub quer dizer abaixo, né?
Só que o Saara não é o único deserto do mundo. Nós temos uma grande parte de deserto na Oceania, e aí você vai ver a Oceania à direita da figura 3.32, é onde fica a Austrália, por exemplo. Nós vamos ter desertos na Ásia, desertos na América do Sul e na América do Norte. E nós vamos ter também grandes regiões, imensas regiões de florestas tropicais, que é marcada pela cor verde aqui no mapa mundi. Essas florestas tropicais são assim chamadas por uma única razão. Você pode observar que elas estão dentro dos trópicos. O trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, elas estão dentro dessa linha formada pelos trópicos. As que não estão dentro dessa linha estão muito próximas, estão abaixo, mas estão muito próximas, que é aqui no continente africano, nós temos uma pequena porção de floresta tropical bem na ponta de baixo do continente africano. Apesar de essa região estar fora dos trópicos, mas ela ainda está muito próxima, então existe uma influência da climatologia tropical aqui. Vindo para a página 73, nós vamos ver os biomas brasileiros. Os biomas brasileiros nos incluem. Nós, por exemplo, aqui no estado do Ceará, nós temos um bioma hiperpredominante, que é o bioma de Caatinga. Mas existem certos resquícios, né, certos restinhos de Mata Atlântica no estado do Ceará, e não temos Mata Amazônica. Mas se nós formos para o oeste, passando pelo Piauí, nós vamos chegar no Maranhão, e no Maranhão já é fácil encontrar pontinhos de Mata Amazônica. Entre os outros biomas brasileiros, destacam-se floresta amazônica, Mata Atlântica, os pampas, que ficam na região sul do país, que são regiões elevadas onde predomina a existência de vegetação rasteira. Nós temos o Cerrado, que domina grande parte do Brasil. Você vai observar aqui na figura 3.33 que o Cerrado domina grande parte do território brasileiro, principalmente na sua porção bem central. O Cerrado parte do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, e ele vem até o estado do Maranhão e do Piauí. Nós vamos encontrar também o Pantanal, que é um bioma brasileiro, a zona costeira. O que é zona costeira? Costeiro é aquilo que fica à beira-mar, né? A zona costeira é aquela região que está ao encontro do oceano. Uma zona de transição, que pega o Piauí e o Maranhão, que nós vamos chamar isso aqui de meio norte, né? Que é a transição, onde está a mata de cocais. E nós temos a transição amazônica-cerrado, que pega aqui estados como Mato Grosso, Pará, o que é a transição? É a passagem, é quando um bioma começa a se modificar para mais na frente se tornar outro. Então essa passagem é chamada de transição. A transição do Cerrado para a Caatinga, bem no centro do Piauí, da Bahia e de Minas Gerais. Minas Gerais, apesar de ser um estado do Sudeste, tem uma região muito semelhante ao Nordeste, que é o Vale do Jequitinhonha, que fica no norte, na parte de cima de Minas Gerais. Bom, outra coisa muito relacionada ao clima e aos biomas é o desenvolvimento da vida, como eu falei para vocês, da vida de animais, de vegetais, e as suas extinções. Grande parte das espécies que nós hoje conhecemos são espécies antigas, que se modificaram com o tempo, que se adaptaram. E outras espécies simplesmente desapareceram, elas foram extintas, e o clima tem muito a ver com isso. Hoje, existe uma grande preocupação no mundo de que as ações humanas, o desenvolvimento
econômico gerado pelo ser humano não leve a mais extinção de espécies, porque a atividade industrial, principalmente, está fazendo com que o clima fique muito quente. E ao aquecer o clima, aquece-se a Terra inteira. É o que nós chamamos de aquecimento global. E isso tem modificado muito o comportamento das espécies por conta desse desequilíbrio no clima. E o clima desequilibrado levará muitas espécies à extinção. Na página 74, nós temos o estudo da floresta amazônica. Bom, entre as tropicais, a Amazônia talvez seja uma das mais cobiçadas. Acredita-se que ela seja vital para a produção de oxigênio no planeta. Bom, ela é importante. Só que 90% de todo o oxigênio que nós temos no nosso planeta não é produzido pelas matas, é produzido pelas algas, os fitoplânctons, as algas que estão no oceano, as diversas algas, os dinoflagelados, enfim, as muitas algas. Elas é que por fotossíntese produzem muito mais oxigênio do que as próprias florestas. As florestas tropicais se localizam onde? Nos trópicos. A floresta amazônica. Grande parte dela está no Brasil, mas não a sua totalidade. Boa parte dela está em países vizinhos, como o Peru, a Bolívia, são países amazônicos também. Temos 3 países aqui perto de nós que são muito pouco falados, que é o Suriname, que também é amazônico, a Guiana Francesa, que é um pedaço da França aqui na América, que também é amazônica, e nós temos também a Venezuela, que está perto, né? Está muito perto de nós, que apesar de ter belas ilhas no Caribe, mas também é um país amazônico. E nós temos o terceiro país, que eu falava anteriormente, que é a Guiana. Então, Suriname, Guiana e Guiana Francesa são países vizinhos a gente, que não falam espanhol, não hablam espanhol, falam outros idiomas. A Guiana Francesa, obviamente, fala francês, o Suriname fala holandês e a Guiana fala inglês, porque antigamente ela era chamada de Guiana Inglesa. Então, boa parte da Amazônia está no Brasil, mas não toda ela. Okay? Você vai ver também que uma fotografia de um rio, que é a fotografia 3.36, mostrando o rio Guamá, que fica em Belém. Uma característica da floresta amazônica é a presença de inúmeras rotas de rios, né? São inúmeros rios, e rios grandes, rios caudalosos, rios importantes, rios que servem não só para a navegação, como também servem para a produção de eletricidade, rios que servem como sustento das pessoas que vivem ali pela pesca, né? Enfim. Outra característica dessa região amazônica é que chove muito, o ano inteiro. Durante todo o ano nós temos muita chuva na região amazônica e, por conta disso, os rios são sempre volumosos, né? Se bem que boa parte dos rios amazônicos nascem fora do Brasil. Na página 76, aliás, na página 75, você tem a figura 3.37, que mostra uma mata de buritis. E as espécies animais, como o boto, por exemplo, e algumas espécies de aves que são endêmicas dali, né, que só existem ali. Na página 76, você vai ver atividades agrícolas, aliás, atividades amazônicas que levam ao sustento das famílias, as atividades econômicas. Dentre elas, nós temos o Antiga, mas ainda viva, que é a atividade dos seringueiros, que eles vão à mata e eles utilizam ferramentas para ferir
o caule da seringueira, onde vai escorrer um leite branco, que é chamado de látex, e a partir dali, aquele látex vai abastecer o mercado da borracha, né? Quer dizer, eles vivem disso. A Mata Atlântica, na página 77, ela recebe esse nome porque ela começa onde termina o oceano. Então, o oceano nosso é o Oceano Atlântico e o Oceano Atlântico arrebenta na praia e logo começa uma seção de mata. Como essa seção de mata está às margens do Oceano Atlântico, ela recebeu o nome de Mata Atlântica. Grande parte dela estava no Nordeste, hoje não mais. Ela foi muito destruída, foi muito explorada e hoje a Mata Atlântica preservada está na região Sudeste principalmente. Na página 78 você vai ver algumas espécies, né, que existem na região da Mata Atlântica. A borboleta, que você vê na imagem 3.43, tem nome científico Heliconius ceratophyllus, que está pousado numa flor de bromélia. E nós temos também um bichinho bem esperto, que é endêmico da região da Mata Atlântica, que é o ouriço, o ouriço cacheiro. Ameaça as florestas tropicais, na página 9, as florestas tropicais são ameaçadas de também deixarem de existir, de extinção, por conta da presença do homem. O homem vem cortando a mata, vem derrubando árvores, né, desmatando. E esse desmatamento pode ocasionar um atraso na reprodução das espécies. Isso vai fazer com que haja desertificação, ou seja, a vegetação não vai se recompor, o solo vai ficar desertificado, as chuvas virão e destruirão a condição que o solo tem de se proteger novamente, de fazer com que haja novas plantas, e nisso a região vai ficar deserta, não vai crescer mais nada. Na página 80 você tem os pampas e cerrado. Pampas são regiões altas e frias do sul do país, onde existe a presença predominante da vegetação baixa, rasteira, formada por gramíneas. Dessa região dos pampas que vem a expressão gaúcho, né? Eles são muito abundantes no Brasil, mas eles não são exclusivos do Brasil. Tem pampas na Argentina, no Uruguai e não somente no Brasil. O cerrado brasileiro é um bioma sensibilíssimo, muito frágil, só que também é um bioma muito rico. Existem muitas espécies que vivem ali e existem muitas espécies que só existem ali. Por elas só existirem ali, não existirem em outro lugar, nós dizemos que elas são endêmicas. Endêmico é aquilo que só existe em um lugar. Então, quando nós dizemos que determinada espécie é endêmica do cerrado, nós estamos dizendo que fora dali, na natureza, ela não existe, só existe ali. Uma característica do cerrado em relação à vegetação é que ele convivem no cerrado tanto o mato, né, chamada gramínea, como árvores de pequeno porte retorcidas, árvores de médio porte, mas não é frequente encontrar árvores de grande porte no cerrado. O cerrado fica bem no centro do Brasil e ele é muito explorado, é muito desmatado para agricultura, para a criação de gado, e para fazer a nossa capital, Brasília, capital do Brasil, foi desmatada grande parte do cerrado, para que você tenha uma ideia. Mas só que o cerrado também compreende estados importantes como Goiás, onde a pecuária é muito forte, e para ter criação de gado tem que destruir o cerrado. Por conta disso, essas agressões estão levando à extinção, né? Estão colocando em risco animais importantes endêmicos dali, como o tamanduá-bandeira e ninguém mais, ninguém menos que o lobo-guará. Na página 82, a caatinga, que é o bioma predominante no Nordeste,
A nossa região aqui é uma região privilegiada porque a Ibiapaba emerge, sobe em plena Caatinga e por isso nós somos tão diferenciados. Apesar de nós estarmos rodeados pela Caatinga, mas nós estamos a uma altitude que permite que o clima seja diferente e as condições de vegetação também. Mas a Caatinga é conceituada como um bioma importante, duro de se conviver nele, porque falta muita água devido à falta de chuvas. As plantas na Caatinga perdem as folhas, dão a aparência de que estão mortas, mas não estão. Durante o verão na Caatinga, as plantas perdem a folha para economizar água, porque elas suam, elas perdem água pela folha. Aí, quando vem as primeiras chuvas, elas estão com a sua quantidade de água refeita e elas voltam a ter folhas. Na página 83, vem a falar de desertificação. Leia esse pequeno textozinho para você entender o que é desertificação. E na página 84, vamos falar do Pantanal. O Pantanal é um grande alagado, uma área enorme que fica no Mato Grosso. Pega um pouquinho do Mato Grosso do Sul, mas ele é bem maior no Mato Grosso, daí o nome Pantanal Mato-Grossense. Nele vivem espécies importantes da nossa fauna e flora, e a característica dele é que durante o período das cheias ele fica inundado, fica cheio. E com a ida da estação chuvosa, eles voltam a secar, né? Ele seca e o que era uma grande planície alagada fica resumida a áreas grandes, mas bem menores do que o todo alagado, de lagoas, né? Ficam lagoas muito grandes, lagos. No Pantanal vivem animais importantes como jacaré, tuiuiu, só que o Pantanal também passou a ser agredido para a criação de gado. Então, o equilíbrio ecológico do Pantanal ficou comprometido. A mata das araucárias, ou mata de cocais, aliás, e mata de cocais, né? A mata das araucárias existe no sul e no sudeste, mas ela é mais expressiva mesmo no sul. A mata das araucárias, por quê? Porque a araucária é um tipo de árvore, um tipo de fauna que os frutos são conhecidos como pinhão. E ela é predominante de climas frios. Então ela só se dá na região sul do Brasil porque o clima lá é frio. As matas de cocais são marcadas pela presença de babaçu. E elas ocorrem entre os estados do Piauí e do Maranhão, que é uma transição para a floresta amazônica. Leia todo esse conteúdo, faça a atividade que eu passei, copie, responda. Quando terminar de responder, fotografe as perguntas e respostas e mande para mim. Estude e vamos nessa. Até mais.